Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. Cascavel. Tem alguém de Cascavel? Cascavel, não acredito. Ela é prova que Cascavel existe. Cascavel, um abraço do Parque Verde para você lá, tá, filha? Mais alguém de Cascavel? Só? É o que eu sinto quando alguém pergunta, é mais ou menos isso também, tá? Eu sou pastor e superintendente na região da Serra Gaúcha. Quem quiser em Gramado, vem nos visitar. É o quintal da nossa casa, Gramado, coisa mais linda do mundo. Falando em coisa mais linda do mundo, eu estou aqui hoje com a minha esposa, está aqui no primeiro banco, está participando conosco. Viemos aqui pela conferência para aprender, para crescer espiritualmente. E pastor Rodrigo, o pastor Hernani falou para mim ontem, falou algo para mim ontem lá na salinha. Porque eu vim, porque o pastor Hernani, que ministrou aqui ontem, vai estar pregando, ministrando na minha igreja, sexta agora e sábado. Então a gente já veio para estar junto, estando conversando um pouco, fazendo alguns vídeos, algumas coisas assim. E ele já disse para mim assim, o que você queria receber semana que vem, você já recebeu aqui nesse altar. Então eu já estou saindo daqui completo pelo Espírito Santo. E hoje eu sou pastor da segunda mais linda, segunda igreja mais bonita do Brasil. Eu vou provar para você, quer ver? Vou fazer o seguinte, eu quero mostrar a minha igreja, você vai ver que realmente é a segunda. A primeira é Coville, não tem, né? Não tem. Pega o seu celular aí, corre, pega o seu celular aí. Todo mundo que tem Instagram, pega o teu Instagram, abre aí e digita assim, Quadrangular Caxias do Sul. Você vai se impressionar com a beleza daquele povo, daquela igreja. Já segue, Segue para você acompanhar nosso trabalho. Olha que bonita. Glória, posso ouvir um amém aí? Então pega aí, agora você seguiu, fecha. Quando você for para casa, você vai estar acompanhando o nosso trabalho, vendo como é que nossos cultos. E hoje Deus vai falar. Você está com expectativa do que Deus fará aqui hoje? Glória a Deus. Então vamos fazer assim, mesmo sentadinhos, estenda a mão. Espírito Santo, fale com a Ecoville agora. Fale com essa igreja, Senhor. Vem na família, vem no casamento, vem nos filhos, vem nos sonhos, entra na visão, nos projetos. Entra, ó Pai, na capacidade, tira o cansaço. Senhor, que haja uma explosão da Tua palavra, que haja, Senhor meu Deus, aqui uma erupção espiritual, que muitas cadeias sejam quebradas, muitas maldições sejam derretidas como cera no fogo, que a glória do Senhor possa se manifestar através da revelação profunda de Deus hoje aqui, pelo poder do nome de Jesus. E continua com a mão assim, diga assim: Espírito Santo. Ecoville, vamos fazer melhor, diga: Espírito Santo, faça na minha vida o que nenhum homem pode fazer. Você pode aplaudir ao Espírito Santo agora aí? Antes de pegar a Bíblia, já vai preparando ela, que se alguém for colocar na tela aqui, eu quero dizer o tema, porque a gente pode ler o texto. Quem me conhece, quem anda comigo, sabe que eu nunca leio mais de 2 versículos, é sempre 1 ou 2 no máximo, mas hoje não tem como. Hoje eu vou ter que ler um texto um pouquinho maior, tá? Vou ser rápido, mas é porque eu preciso pegar algumas observações do que está aqui. Então pega aí a sua Bíblia, vai abrindo em Marcos capítulo 2 e diga o tema comigo, diga assim, a casa de Marcos 2. Qual que é o tema? Quando você for para casa e você dizer, teve um pastor lá de Caxias do Sul que pregou na nossa igreja, sério? O que ele pregou? Você vai falar o quê? A casa de Marcos 2. Então vamos ler a casa de Marcos 2. Marcos 2, do 1 em diante. Eu vou lendo rapidinho, mas assim, talvez você vai ler e vai dizer assim, mais uma vez eu vou ouvir essa pregação. Não.
eu quero pegar numa outra perspectiva que pouco é falada. Então é por isso que eu preciso ler o texto e fazer algumas observações no início. Quem está comigo? Amém. Então vamos lá. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, Cafarnaum era a cidade que ele morava. Então ele voltou para a cidade que ele morava. O povo ouviu falar que ele estava onde? Jesus estava onde? Então ele foi para casa. Ele estava cansado, estava tipo o pastor Rodrigo hoje assim. Aí foi para casa, foi descansar um pouco. Então, olha só o descanso dele, aconteceu isso. E muita gente se reuniu ali e descobriram que ele estava lá, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes ensinava. O que ele fazia? Vieram alguns homens trazendo-lhe, pega essa palavra, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Aqui, ó, observação de novo, vamos ver o que tinha naquela casa. Vendo a fé que eles tinham, então eu vejo que tinha fé naquela casa. Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas nos seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a sua maca e anda? Mas para que vocês saibam que ali naquela casa tinha o Filho do Homem. Então eu estou pegando algumas coisas, vai observando, vai montando o que o Espírito Santo quer falar com a gente hoje. Eu estou dizendo algumas coisas que tinha naquela casa, e uma delas está aqui, ó. O que tinha naquela casa? O Filho do Homem. O Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou. Aqui, ó, naquela casa tinha milagres, tá? Pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificavam a Deus. Então, mais uma coisa que tinha na casa de Marcos 2: glória a Deus, aleluia, tinha lá também, dizendo: nunca vimos nada igual, aleluia. Vou começar fazendo uma pergunta: o que você faz quando está em casa de boa? Quer ver? Eu fiquei sabendo que aqui na igreja, no culto da noite, tem uma juventude de arrebentar. Cadê essa juventude aí? Só levante a mão, quem já é casado, certinho, bonitinho, segura a mão lá em cima. Você é casado, bonitinho, né? Passei com a esposa, realizou o sonho. Você aí casada também, vocês namoram todo dia, forma aura todo dia. Não? Então, os casados, deixa eu falar um negócio para vocês. Essa mensagem é para vocês. Glória a Deus. Agora, cadê os solteiros? Cadê os solteiros? Você está muito bem... Não, gente, vamos lá, levanta a mão. Cadê os solteiros? Vocês estão muito bem resolvidos, vocês sabem o que é da vida, vocês não estão que nem um carro com pouca gasolina, que a qualquer posto você sai abastecendo. Não, tá? Essa mensagem, pessoal, também é para vocês, tá? Essa mensagem é para quem sonha com uma família e para quem já está formando, está num processo de construir uma família. Mas a pergunta é geral: o que cada um de vocês, o que cada um de nós fazemos quando nós estamos em casa de boa? Eu gosto, por exemplo, de deitar na frente da minha televisão. A minha cidade é muito fria, jogo uma coberta e eu fico com o controle fazendo assim. Se eu não me engano, a minha net lá, ela tem 400 e poucos canais, quase 500 canais. Eu passo por todos. Eu não assisto nada. Minha cabeça fica assim. E eu fico... Aí, às vezes, a mulher pergunta: o que você está fazendo? Nada. Mas não é possível que você não está fazendo. Ninguém faz nada. É verdade, gente. Eu estou lá, eu gosto.
Às vezes eu pego um violão, às vezes eu vou lá e dou umas roladas no Instagram. Tem umas coisas que eu gosto de fazer na minha casa. Eu gosto de amar minha esposa e brincar com meus filhos. Eu gosto de brincar com meu cachorro. Hoje eu estava falando para minha mulher, amor, eu estou com uma saudade do meu cachorro. Eu gosto de estar em casa, eu sou caseiro. Eu não gosto de dar voltinha de shopping. Gente, o povo do shopping não sabe ganhar dinheiro, não gosta de ir em shopping. Se nas lojas tivesse uma poltrona do papai para eu sentar, eu ia em shopping todo dia, mas não tem que ficar correndo atrás de mulheres às vezes. Eu gosto da minha casa. Eu prefiro a minha casa, eu amo a minha casa. Então tem pessoas que gostam de estar em casa, amando a esposa, brincando com os filhos, brincando com o cachorro, fazendo uma comida, rodando ali os canais na televisão, rodando o feed ali no Instagram. Tem gente que gosta de limpeza. Às vezes eu acordo 3, 4 horas da manhã para limpar a cozinha, gente. Que doideira, eu gosto. Só que tem gente que aproveita o tempo dentro de casa para brigar, arrumar encrenca, ficar com intriga, ficar empurra, tentando disputar com a esposa, com o marido, quem é que manda mais, xingando os filhos, baderna, quebrando prato. Tem gente que ama fazer isso, irmão, que aproveita o seu tempo brigando e quebrando pau dentro de casa. Aí eu venho na casa de Marcos 2, pastor, e eu vou ler que Jesus estava em casa, Jesus estava na casa dele. Eu fico imaginando, há 2000 anos atrás, quando Jesus estava em casa, o que ele gostava de fazer? Como será que era o descanso dele? Será que ele tinha lá um sofá bem confortável, um ar-condicionado na parede, um piso aquecido e uma 4K na parede? Será que o Wi-Fi, a rede de internet de Jesus era algo bom? Como que eram as redes sociais da época? Irmão, não tinha nada disso. Ele só tinha uma casa. E às vezes ele ia para ela. E como que era esse descanso? Como que ele renovava as suas forças? Jesus, ele entrava em casa e provavelmente fazia sua limpeza, tomava o seu banho, ele ia relaxar. Quando ele mal percebia, o povo descobria que ele estava lá e começava a chegar. E aquela casa começou, nesse caso, por exemplo, na casa de Marcos 2, ela começou a encher de pessoas e chegou um momento que já não tinha mais lugar para estar lá. Hoje eu não quero pregar o foco, não quero colocar foco nos amigos, na amizade, no paralítico, no telhado, nele descendo, na cura. Hoje eu não quero fazer isso. Eu quero que hoje, irmãos, não seja uma pregação para que você assista e diga assim: poxa vida, como Jesus falou comigo naquela igreja hoje. Não, hoje o meu foco aqui é que você saia daqui munido, cheio de armas espirituais. Para quê? Para que você vença. Amanhã é segunda-feira, é amanhã que você vai usar isso aqui. Hoje eu quero trazer algo para que você presencie na vida, sinta na pele o que a Bíblia pode trazer de prática para nós lá dentro da nossa casa. Quem está comigo dá um amém aí bem bonito. Então eu aprendo aqui pelo menos 4 coisas que Jesus tinha naquela casa. A casa de Marcos 2 tem 4 lições, tem 4 coisas que eu preciso aprender. Vamos comigo? Primeira coisa, lendo o texto, e eu fiz algumas marcações que nós vimos agora, eu vi ali, por exemplo, Jesus, naquela casa, na casa de Marcos 2, tinha um professor, porque a Bíblia diz que Jesus ensinava, e quem ensina é então aquela casa tinha um professor. Aquela casa, se tinha professor e alguém ouvindo e aprendendo, o que tinha lá também? Alunos. Então aquela casa tinha um professor, aquela casa tinha alunos, aquela casa tinha um conteúdo de ensino, então tinha ensino, professor, aluno, ensino. Na verdade, esse ambiente
Quando a gente sai na rua aí de Curitiba e a gente vê um ambiente que tem professor, aluno, ensino, que ambiente que é esse aí, irmãos? Escola? Opa, aprendi a primeira lição da casa de Marcos 2. Jesus fez da casa dele uma, e eu preciso fazer também. Eu preciso construir na minha casa, aprendendo a visão da casa de Marcos 2, eu preciso construir na minha casa essa escola, irmãos, eu aprendo com a minha mulher aprende comigo, eu aprendo até com os meus filhos aprendem comigo. Olha só, irmãos, hoje muitas pessoas estão tendo crises emocionais. Tem mocinhas que crescem que já não quer casar mais com um homem. Por quê? Porque ela na escola, lá na casa dela, ela olha aquela figura masculina, ela diz: eu não quero sofrer com um homem o que minha mãe sofreu. Eu não quero viver o inferno com um homem, o mesmo inferno que minha mãe viveu. Olha a escola, uma escola onde o homem é grosso, estúpido. Eu vou falar aqui porque eu conheço o pastor Rogério Amorim, eu sei que ele fala na lata. Uma mulher casada com um verdadeiro jumento, um cavalo, um grosso, um arrogante, uma mulher rixosa que coloca treta em tudo, vive levantando os B.O. dentro de casa, um filho totalmente perdido. Que escola é essa? Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Às vezes você veio de uma família que aquela escola não foi legal, a tua criação não foi legal. Quem sabe você veio de uma vida cheinha de traumas, e esses traumas estão refletindo no seu casamento, refletindo no seu cônjuge, nos seus filhos. Esses dias eu recebi uma mulher, pastor, uma esposa de pastor, que nem é da minha região, uma esposa de um pastor, 71 anos de idade, uma vovozinha. O marido dela, o pastor, 71 anos de idade, mais de 140 anos de experiência, somados os dois juntos. Eu não sei se você está entendendo o peso do que eu estou falando. Uma senhora de 71 anos no meu escritório, dizendo para mim assim: larguei desse homem e pedi divórcio. Filha, pelo amor de Deus, quantos anos juntos? 44 anos. Aquele homem sempre fez de mim gato e sapato. Aquele homem sempre pisou em mim, eu sempre fui uma empregada dele. E pastor, e ela deitava, ela não sentou bonito na cadeira, né amor? Ela deitava na cadeira assim, ó, e ela soltava o peso, e ela dizia assim: pastor do céu, você não tem noção de como eu estou leve longe desse homem. Mas quais são as suas reclamações? Ele não me amava, ele não fazia carinho, ele não me levava para jantar. Ele me contou uma história: pastor, uma vez nós fizemos um rifão na igreja de uma cesta de chocolate, que porque a pastora da igreja, ela fica vendo, né, o prêmio, e ela ficava assim com aquela água na boca, para aquele chocolate tudo de primeira qualidade. Sabe quem ganhou? Sabe quem ganhou o número na rifa? O marido dela. Ela pensou: estou feita, eu vou matar minha vontade. Sabe o que o pastor fez para fazer moral com o povo? Pegou aquela cesta e deu para outra mulher, deu para uma irmã da igreja. Trauma. Aí eu fui a fundo, fui pesquisando, eu descobri que aquele homem nunca teve um pai para ensinar. Aquele homem, quando o pai dele morreu muito cedo, a mãe dele só trabalhava, então ele também só trabalhava. E aí você vai vendo ciclos se repetindo de dores. E ele agora, um homem mal amado, ele também malemar ama a sua esposa. Um filho, 30 e poucos anos, nunca trabalhou na vida, sempre sustentado pelos pais, morando em casa. Que escola é essa? Mas não é isso que Jesus está querendo para nós hoje, meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa muito firme para você.
Anota essa porque você vai precisar. Não importa mais quem foram os seus pais. O que importa agora de verdade é quem são os pais dos seus filhos. São os pais dos seus filhos que importa o que aconteça hoje. Então a primeira coisa que eu aprendo é que Jesus, ele construiu na casa dele uma escola. Olha só, eu vi uma reportagem na Inglaterra, uma escola cristã. Só que qual que é abre aspas, o problema dessa escola cristã? Essa escola cristã, ela tinha 80% dos alunos muçulmanos. E os alunos muçulmanos que iam para essa escola cristã, eles entravam com 6 anos e saíam com 16. Ou seja, 10 anos estudando numa escola cristã. Pasmem, todos os alunos entravam muçulmano com 6, saía muçulmano com 16. 10 anos de ensino cristão não fez nada na fé deles. Sabe por quê? Porque fé não se ensina na escola, fé se ensina em casa. O muçulmano ensina o filho a ser muçulmano, independente do que ele vai passar na vida, o que ele vai estudar ou com quem ele vai andar. E nós, homens e mulheres de Deus, nós temos que ensinar nossos filhos. É a escola da casa que ensina de verdade, meus irmãos. Quem está comigo, só levanta a mão assim, dá um glória a Deus bem forte aí. Segunda lição que eu aprendo, que eu vejo, é interessante. Olha, vamos construir. Vocês acertaram a primeira, eu quero ver se vocês vão acertar a segunda. No segundo ambiente, teve cura ou não teve cura? Teve um atendimento para um doente ali ou não teve? A gente não fala que Jesus é o médico dos médicos? Então o que tinha naquela casa? Eu vejo que tinha um médico ali, um médico dos médicos. Ali também tinha, olha que coisa interessante, socorristas. 4. Tinha uma maca, olha lá, vai montando o ambiente comigo que eu acho que alguns já pegaram. Tinha médico, tinha socorristas, tinha uma maca. Quem sabe o lugar que eles andaram foi bem longe. Quem sabe eles colocaram aquilo ali numa carroça, em alguma coisa com roda e saíram levando aquele paralítico. Dificilmente eles andaram quilômetros carregando na força. Provavelmente teve alguma coisa, algo como uma ambulância. Vamos dizer assim, que havia uma ambulância. Irmãos, eu estou falando de que ambiente aí? Hospital. Jesus fez da casa de Marcos 2, e eu preciso fazer da minha casa um hospital também. Na minha casa tem que ter cura. Na minha casa tem que ter atendimento. Na minha casa tem que ter socorristas. Na minha casa tem que ter palavras que saram, palavras que curam. Na minha casa, irmãos, eu não posso destilar veneno. Eu não posso matar as pessoas, adoecer as pessoas com o que sai da minha boca. Eu não posso agredir pessoas, porque no hospital a gente não agride ninguém, no hospital a gente ama. Numa casa, irmãos, que é considerado um hospital, ali tem que ter cura. Quem está comigo dá um glória aí. Na minha casa tem que ter cura. Eu preciso construir uma casa que é um verdadeiro hospital, e lá vai, todo mundo que pisar na minha casa será curada. Eu não posso olhar e observar a minha esposa, o grande amor da minha vida, doente emocionalmente, porque eu sou o adoecedor, eu estou destilando veneno nela. Eu não posso ser um peso para os meus filhos, adoecer os meus filhos com aquela pressão de ódio. Irmãos, eu já vi o cara juntar com uma mulher que tem filho, e ele meter tanta pressão naquela criança, porque ele tem ciúme daquela criança, mas quando ele casou ele sabia. Eu já vi gente casando com pessoas que já tinha filho, e todo mundo morar numa casa e a pessoa esconder comida da criança. Já vi. Que hospital é esse? Que igreja é essa? Que povo de Deus é esse? Mas Jesus hoje está nos ensinando, Ecoville, Jesus está nos ensinando que é possível fazer de nossa casa uma escola e um hospital. Terceira coisa que eu aprendo,
Olha só que coisa interessante. Na minha casa não tem que ser um hospital? Tem uma área do hospital que é do lixo hospitalar. Inclusive, amor, vou contar aquela história que aconteceu com a gente. Mais ou menos, olha, gente, que absurdo. Eu não sei o nome da empresa daqui de Curitiba que cata o lixo, que pega o lixo. Vocês podem me falar aí? Cavo. O caminhão da Cavo, é isso? Tá, então tem o Cavo aí. Lá na nossa cidade é a Codeca. Rodrigo, você não tem noção. Que susto, meu coração. Mais ou menos 15 para as 4 da manhã, eu agarrado na loira, dormindo, assim, um conchinha, mas assim, ó, quentinho. Eu ouço a porta, e eu moro, meus irmãos, eu moro quase que no centro da cidade, no 4º andar. Então, para entrar no meu apartamento, tem que passar ou estacionamento, ou a entrada principal do prédio, pegar elevador, ou subir as escadas, e ainda tem a porta. Eu ouvi, 15 para as 4 da manhã, a porta do meu apartamento no 4º andar abrindo com tudo, e não foram nem de leve, fizeram assim, bum, e bate. Sabe quando a porta bate? Entrou 4 homens no meu apartamento, vestido com a roupa da Codeca. Um foi para a cozinha, 2 foram para os banheiros, e um entrou no meu quarto, porque tem um banheiro no meu quarto. Sabe o que eles começaram a fazer? Pegar o lixo. E eles começaram a pegar o lixo. Eu olhando assim, eu falei, o que está acontecendo? Homem, quem são vocês? Não, é da Codeca, fica tranquilo que estão em casa, a gente só está fazendo nosso serviço. E eles pegaram todo o lixo da casa, e eles foram na pia, pegaram do lado da nossa pia tem um lixão bem grandão assim, eles abriram, tiraram aquilo ali, foram lá na churrasqueira, limparam as cinzas, limparam toda a minha casa, e eu olhando aquilo, de cueca e camiseta do vereador. Falei, ué, foram embora, a minha casa ficou limpinha, formei a hora ali também. Vocês estão acreditando nisso que eu vou falar? Nem um pouco. É porque não é verdade, é verdade. Não acontece isso. Por que não acontece isso, Rodrigo? Porque quem tem que tirar o lixo da minha casa sou eu. Eu preciso tirar o lixo da minha casa. Não tem que fazer um hospital? O hospital não tem lixos? Eu é que tenho que ir lá pegar sacolas, o que é do banheiro, o que é da pia, o que é da cozinha. Eu é que tenho. Ninguém vai fazer isso por mim, irmãos. Eu e a minha esposa temos que decidir, isso aqui é lixo, isso vai. Não, isso aqui dá para usar, isso aqui é saudável, isso aqui estragou. O que é estragado também vai para o lixo. A Codeca, a empresa que faz a limpeza não vai entrar na sua casa. Eu não sei se você está me entendendo o que eu estou falando, irmãos, mas a sua casa quem tem que limpar é você. É outra para você anotar. Se hoje 2026, você não tirar o lixo da sua casa, vai chegar um momento, irmãos, que você vai ter que tirar a sua casa do lixo. Não tem mais como. Está comigo? Está pensando, né? Glória a Deus. Terceira coisa que eu aprendo. Olha só, eu observo que muitas pessoas vieram até a casa de Jesus. Que coisa impressionante. Não tinha uma TV legal como agora. Exatamente agora está tendo Jogo do Brasil. Tem uma galera lá assistindo o Brasil e eu vou profetizar. Quem faltou no culto, tem gente na live. Quem faltou no culto para assistir o Jogo do Brasil, o próximo jogo do time e do coração dele vai perder. Mas está profetizado. Lá não tinha uma 4K. As casas de antigamente, elas eram bem baixinhas, tá? Não tinha aquele pé direito lindo, não tinha aquela estrutura toda. Pé direito, então as pessoas muitas vezes até tinham que abaixar um pouquinho para andar lá dentro. Não tinha um sofá aconchegante, não tinha ar-condicionado, devia ser muito quente no Oriente Médio, gente. Só que eu vejo que, vamos lá, vamos para a gente acompanhar o que eu estou falando. Primeira escola, eu tenho que transformar a minha igreja, minha casa,
num hospital. E terceira coisa, diga assim comigo: lugar de refúgio. Irmãos, aquele povo se refugiou para a casa de Jesus. Eles se refugiaram. Eles foram para ter um momento de paz ali. E a minha casa, irmãos, tem que ser um lugar de refúgio. Eu tenho que saber que a minha casa é um lugar de paz e não de encrenca, de briga, de empurra-empurra, de xingamento e de falar alto e gritaria. Não. A minha casa, pastor Rodrigo, eu sei que você é um homem que viaja bastante, conhece alguns países. Eu ando muito viajando, hotéis. Eu já fiquei em tudo quanto é tipo de hotel, alguns países também. Há mais ou menos 2 ou 3 anos atrás, eu fui para a Itália. Eu fiquei em uns hotéis lá maravilhosos. Eu já fiquei num hotel no Mar Morto, que no inverno, como eu fui no inverno, o que eles faziam? Olha só a tecnologia dos caras. O hotel era tão impressionante que eu fiquei, que eles pegavam a água do Mar Morto, conduzia até a parte de baixo subterrânea do hotel, aquecia o ambiente, aquecia a água, e a gente tomava banho de piscina na água do Mar Morto, boiando. Hotéis maravilhosos, camas maravilhosas. Mas eu descobri, irmãos, numa viagem dessa longe aí, que minha cama fala. Você sabia que minha cama fala? Eu estou falando de lugar de aconchego, eu estou falando da casa de Jesus. Mas olha só, eu descobri que não tem cama melhor que a minha. Não tem cama de hotel melhor que a minha. Não tem cama na casa de amigo melhor que a minha. Eu tenho um irmão que mora em João Pessoa. Eu vou para a casa dele, fica nos hotéis lá. Mas não tem cama melhor que a minha, irmãos. Eu não sei se você tá ligado no que eu estou falando. Irmãos, tem alguma cama melhor que a sua? Viaja, vai para a casa de parente, lá na minha terra. Vai lá para o Rio Grande do Sul, vai para Gramado. Fica 3, 4, 5 dias lá. Você vai ver, você não aguenta mais. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu caí na besteira de ficar 8 dias num quarto de hotel e chovendo. No Rio ainda, cheio de flamenguista. Meu Deus, misericórdia. Quando chegou no 3º, 4º dia, a gente não aguentava mais e tinha que ficar 8 no total. Eu sei que numa dessas viagens, irmãos, eu não sei se a sua cama fala, mas eu descobri que a minha fala. Eu fiquei tanto tempo fora do país, fiquei coisa de 12, 13 dias comendo comida ruim. Comida ruim. Nós temos a melhor comida do mundo, irmão, do mundo. Quando eu cheguei da minha casa, que eu tirei a mochila, tirei assim as malas, tirei a roupa, fui lá, tomei um banhão, que eu abri a porta do meu banheiro para ver a minha cama olhou para mim e disse: seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu deitei na minha cama, Rodrigo, que coisa gostosa. Cara, a minha cama é muito boa. A minha cama, o meu sofá, o meu controle da TV, a mesa que eu como, é lugar de refúgio. Às vezes eu estou num limite de estresse desse tamanho. Você acha que o pastor não é estressado? Por que eu e o pastor estamos careca? É estresse. Não dá para aguentar, chega uma hora que a gente vai explodir. Mas eu sei que quando eu estou no meu estresse do dia a dia, irmãos, quando eu paro tudo, que eu vou para a minha casa, aquilo ali parece que sai. Num banho são 30 milhões de células do corpo humano que vão pelo ralo, e eu saio daqui leve. Por quê? Porque a minha casa é um lugar de aconchego, e Jesus não tinha toda a estrutura na casa dele, mas ali as pessoas se aconchegavam do lado dele. E eu não posso fazer com que a minha casa seja um lugar de aconchego só para mim, mas eu tenho que fazer com que ela seja um lugar de aconchego para todos os que estão ali. Glória a Deus. Agora, para terminar, vamos lá. O que mais tinha na casa de Jesus? Ali tinha Jesus, e a Bíblia chama de o Filho do Homem. Então naquela casa tinha o Filho do Homem. Eu quero que você descubra que ambiente que é esse que eu estou falando. Naquele lugar tinha Jesus, naquele lugar tinha o Filho do Homem. Naquele lugar tinha a Bíblia, porque ele ensinava a palavra. Então tinha ensinamento da palavra, a Bíblia. Naquele lugar tinha restauração.
Naquele lugar, nas palavras de Jesus, tinha aumento de fé. E naquele lugar, a gente vê que no final as pessoas davam glória. Então na casa de Jesus tinha glória. O que tinha na casa de Marcos 2? Que ambiente é esse, irmãos? Alguém pegou? Igreja! Verdade, vocês estão certos. Na casa de Marcos 2, ela era transformada numa igreja. Você pode ficar em pé? O ministério de louvor já pode vir. Jesus transformou a casa dele numa igreja. E como eu estou falando aqui com casados, com solteiros, com vovozinho, com novinho, com gente que está construindo família, gente que está sonhando em construir família, como eu estou conversando com todos vocês que sonham em ter uma casa feliz, eu acabei de passar o segredo para que amanhã, segunda-feira, o negócio comece a mudar. Irmãos, não adianta vir no culto e se emocionar e chorar e sentir a presença de Deus, mas quando voltar para casa, não ter uma mudança, não ter uma transformação. Ei, a sua casa é para ser transformada numa escola, tem que ter aprendizado lá. A sua casa, a minha sua casa, ela tem que ser transformada num hospital. E todo mundo que mora lá são pessoas curadas e que sabem curar. A nossa casa tem que ser transformada num lugar de refúgio, de descanso. A melhor cama, o melhor sofá, o melhor ambiente, a melhor mesa é a sua. Quem está comigo dá glória. E a nossa casa tem que ser transformada numa igreja que tem lá Jesus. Cutuca a pessoa que está do seu lado, fala assim para ele: leve Jesus para casa. Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo!